Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da ARP para mais um bate-papo essa semana. E essa semana a gente está com um convidado mais do que especial. Eu recebo aqui ele que é graduado em Direito, Filosofia, é pós-graduado em Sociologia, é oficial de Justiça pelo TJ de São Paulo, foi o vereador mais votado nas eleições de 2012, com mais de 9 mil votos. Ele foi candidato a prefeito da nossa cidade e atualmente ele está no segundo mandato de deputado federal pelo PSB de São Paulo e pelo Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, deputado Ricardo Silva. Só faltou um detalhe, e advogado. Advogado, verdade, graduado em Direito e advogado também. Meu AB 286324. Olha aí, hein? É isso. Eu estou agora suspenso da advocacia sim. porque eu tomei posse em 2012 num cargo no Tribunal de Justiça, que eu sou concursado. Legal. Mas está lá minha OAB guardada, logo a gente já saca da manga aí, doutor. Volta de novo, né? É isso, alegria estar com você aqui, viu? Toda nossa, viu, Ricardo? Alegria. É um prazer mesmo esse bate-papo aqui com você. Ricardo, eu quero começar perguntando de onde veio o direito na sua vida, né? Como é que nasceu isso aí, essa paixão pelo direito, depois a filosofia, né? A sociologia, todas essas áreas intercaladas e voltadas para o público, né? Para as pessoas. E acho que o podcast é para falar a verdade. Primeiro que o direito veio por paixão mesmo. Eu sempre quis fazer direito. Sempre que eu estava no colegial, eu tinha convicção que seria o direito a minha vida. A filosofia e a sociologia veio por pressão, mas uma pressão boa. Por quê? Porque eu fiz junto com meu pai, com Rafael Silva, deputado estadual, sim. Fizemos juntos a faculdade. Eu estava na faculdade de Direito, né? E a gente fazia juntos. E é em Batatais. Então, às vezes, de sexta-feira, eu, menino na faculdade, ia para um bar e tal, saía, passeava. E no sábado era aula cedo, que era o ensino à distância da filosofia, mas tinha aula todo sábado, era bem puxado mesmo. Você fazia os trabalhos de semana e de fim de semana aula presencial. E meu pai arrebentava a porta do meu quarto. Ricardo, vamos para a faculdade. Eu dizendo, não quero ir hoje, pelo amor de Deus. Tinha chegado 2 da manhã em casa. Mas eu fiz a faculdade na força da pressão e agradeço muito ao meu pai, ao Rafael Silva. Fizemos juntos. Aí, tanto que nós gostamos, no final eu peguei gosto pela filosofia, que a gente já emendou uma pós de mais 2 anos em sociologia. Então, foi muito bom para mim, me deu um conhecimento de base fantástico. A filosofia não é uma ciência, a filosofia, ela é a mãe das ciências. Exatamente. Todo mundo deveria conhecer de algum modo a filosofia, não como ela é ensinada talvez nos bancos escolares, que eles tornam chato, né? E muito superficial, né? Exato. Mas o debate filosófico é gostoso, a filosofia contemporânea, debater. Né? Muito. Então, agradeço muito ao meu pai. Foi assim que eu fiz filosofia também. Direito por amor. Filosofia na porrada. Mas aí eu gostei e agradeço muito. E no final, quem batia na porta do quarto era você. É isso aí. Acordava até antes. Acordava até antes. Aí fizemos a pós em sociologia, já gostando do assunto. Foi muito bacana. Deputado, e você citou o seu pai, que é um dos políticos, acho que mais atuantes da nossa cidade, da nossa região, né? Nosso deputado estadual que nos representa muito bem, luta muito pela cidade. E eu vou te perguntar, como é que foi essa convivência sempre com o pai político? Isso te trouxe também? Foi essa a inspiração que trouxe o Ricardo para a política? Foi o pai também que te inspirou? Foi muito, doutor, foi muito. Porque quando meu pai assumiu como vereador, eu era bem pequeno. Nós somos em 4 filhos. É o Júnior, que é o mais velho, o Rodrigo, a Raquel e eu. Dos meus irmãos, ninguém quis saber de política. Eles ajudam na campanha, mas nunca quiseram participar. Eu falo que eles foram inteligentes, foram seguir a carreira na iniciativa privada. Mas brincadeira à parte, eu sempre fui o que acompanhou meu pai, tanto nos eventos, viajava com ele, eu ficava grudado nele. Então, veio realmente... Você respirava mesmo a política? Respirava. E meus irmãos não. Tá. Eles bem menos. Tanto é que um irmão meu é do Banco do Brasil, tem uma carreira lindíssima no Banco do Brasil. Legal. O meu irmão, o outro Rodrigo, ele é empresário, tem um restaurante na cidade. A minha irmã é empresária,
tem uma loja de essências na cidade também, eles partiram para outra área. Eu fui para a política. E por paixão mesmo, adoro a política, sou apaixonado nisso tudo e segui os caminhos do meu pai com muito orgulho, que é a minha referência de vida. Ainda bem que pegou esse gosto, né? Que dá sequência aí no trabalho muito bem feito do seu pai. Obrigado, de muitos amigo. anos, Obrigado, viu? Que bacana. E, Ricardo, em 2012, nós tivemos, né, o pleito eleitoral aqui para o município. Você foi o candidato mais votado com mais de 9 mil votos. O que você atribui esse sucesso todo na época ali, dessa eleição tão forte, né? Desse número tão expressivo de votos que você recebeu e na sua primeira disputa, né? Foi uma soma de fatores, doutor Alexandre. Bom, primeiro deles que eu sempre amei a política, mas eu não tinha noção de que eu entraria para ter um mandato. Uma coisa é a política, que eu amava meu pai, outra coisa é você. Pai, né? Eu me formei em Direito em 2009. Em 2011, eu fui chamado. E aqui eu quero deixar um abraço ao José Inácio Pisani, que é o falecido já do Sistema Clube de Comunicação, me chamou para fazer comentários jurídicos na Rádio Clube. Meu pai fazia comentários lá também já. E eu peguei gosto pela comunicação. Então a comunicação é meu segundo amor. O primeiro é o direito. A comunicação é o segundo. E que andam muito juntas, paixão. né? A gente precisa, né? O advogado precisa se comunicar. Claro, precisa falar bem e saber se falar. Não que eu fale bem, mas eu gosto de falar, eu sou um teimoso. Enfim, mas aí eu comecei a fazer comentários jurídicos na emissora. E depois eu acabei apresentando o programa, me dei bem, a emissora quis que eu apresentasse, e aí acabou acontecendo. E eu, naturalmente, comecei a trilhar um caminho de repercussão da minha história. O meu pai me ajudou muito nessa construção, porque ele é a minha referência de vida. Com certeza. Mas eu comecei a construir minha história, minha opinião, minha vida. E disputei para vereador em 2012, fui o mais votado de Ribeirão Preto naquela eleição. Eu sou o mais votado da história de Ribeirão, de um vereador novo de primeiro mandato. Sim, que legal. 9.416 votos. Nunca um candidato novo de primeira eleição teve tantos votos. Além de ser o mais votado, fui o mais votado da história nessa circunstância. Legal. E, enfim, o meu mandato de vereador foi muito explosivo. Um mandato que, como eu sou formado em Direito, eu queria colocar em prática aquilo que eu estudava nos livros, né? A função do legislativo, qual é. Eu ficava muito incomodado quando eu via o vereador fazendo da função do parlamento pequena. Alguém que vai pedir para pagar uma luz e um vereador me paga uma luz de alguém. Aquilo que eu queria morrer com aquilo, porque não é a função do vereador, não. Ele poderia muito bem encaminhar aquela pessoa para algum órgão de assistência social, para alguma política não momentânea, mas de Estado, para algum programa do governo que aquela pessoa pudesse de fato inserir. fazer uma diferença mesmo. Não ele pagar, porque isso é assistencialismo, isso nem pode pela lei. Então, eu via que isso era muito praticado, essa política, eu falo, bom, a Câmara Municipal é onde tem que acontecer as grandes discussões de uma cidade. Quando eu fui vereador, eu consegui ter um mandato muito bem feito, também graças a uma assessoria muito competente, que eu falo que o político ele não é ninguém sem assessoria boa, tem que ter um bom jurídico, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter pessoas do seu lado qualificadas também. Foi um bom mandato como vereador. E, cara, e daquela época para hoje, você sente muita diferença em Ribeirão? Os problemas ainda continuam os mesmos? Como é que você vê a nossa cidade hoje, né? E outra questão que eu acho que é de extrema importância, Ribeirão passa por muitas mudanças hoje, né? De mobilidade, a maioria delas. Então, nós tivemos aí a Avenida Independência, que é uma grande avenida, né, no cruzamento ali da 9 de Julho, fechada por quase 3 anos. Então, isso incomodou demais os comerciantes daquela região, prejudicou demais os comerciantes. Agora, a gente tem um projeto de revitalização da 9 de Julho. Então, isso, se não for muito bem feito e muito bem estudado, vai também prejudicar demais. É lógico que essas obras, depois de prontas, melhoram muito a cidade. Mas você acha que elas estão sendo feitas de acordo? O que você acha que precisava mudar? Os problemas eram os mesmos? O que você me conta disso? Doutor, essas obras todas vieram de uma solução equivocada da ex-prefeita Darcy Vera em 2013. Eu vou te contar como é que foi. Eu era vereador à época. A Darcy Vera foi até o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, pegou um empréstimo de 310 milhões de reais para fazer os corredores de ônibus. Eu, na Câmara Municipal, vi isso
e fui voz praticamente única, dizendo isso não pode acontecer, porque um empréstimo de um valor tão vultuoso vai comprometer o futuro da cidade. Com certeza. Então, eu acionei o Tribunal de Contas. Eu era vereador. O Tribunal de Contas suspendeu as licitações todas, porque ela queria fazer pelo regime diferenciado de contratação, o mesmo que deu escândalos nos estádios da Copa do Mundo. Eu aleguei isso para o Tribunal de Contas, suspendemos. A Darcy Vera não conseguiu fazer. Suspendemos no Tribunal de Contas. Então, eu saio da Câmara, disputo a Prefeitura, o Nogueira entra na Prefeitura. Então, ele manda para a Câmara autorização para fazer os empréstimos da Darcy Vera. Nada veio dele. Tudo foi questionado por mim lá atrás para fazer as obras. E com um detalhe, resolver problemas antigos com soluções antigas e inadequadas. As obras para corredor de ônibus, elas pioraram o trânsito. Sim. Por que elas pioraram? Depois de prontas, elas foram piores. Eu estou chegando à conclusão agora. Eu gravei um vídeo ontem na Presidente Vargas. Por quê? O transporte público em Ribeirão Preto é ruim. É uma realidade posta. Antes de fazer corredor exclusivo para ônibus, a Prefeitura teria que melhorar o transporte público para aumentar a demanda, para justificar mais ônibus, aí sim termos um corredor exclusivo. Sim. Nós temos um transporte ruim, em que as pessoas estão saindo do ônibus. Hoje a pessoa prefere financiar uma moto a andar de ônibus. E o que acontece? Os corredores ficam vazios. Então nós temos uma pista ali parada, né? Uma pista parada, o trânsito de carros Exatamente. pegando fogo. Eu ontem parado na Presidente Vargas com apenas 2 faixas para andar, a terceira livre, não passa ninguém. Aí passou um carro pela faixa do ônibus. Eu falei, olha, vai tomar multa. Vai ser multado. Errado e com dinheiro emprestado. O empréstimo pode ser feito? Pode ser feito, mas para resolver algo de relevância social. Sim. Ribeirão já teve isso já, quando o ex-prefeito Gasparini, de forma correta, buscou um empréstimo para financiar as obras para acabar com a enchente na Vila Virgínia. Foram 50 milhões de reais, ele pegou um empréstimo e a Darcy Vera concluiu essa obra, mas ele que pegou lá atrás. Errado? Não. Ele precisou desse financiamento. Um problema histórico. Exato. Resolveu o problema. Exato. Hoje chove e não enche mais na Vila Virgínia. Não temos. Isso ficou no passado. Valeu a pena? Valeu. Sim. O financiamento ele pode ser importante, desde que para uma obra que vale a pena. Seja bem usado, né? Bem usado. Nesse caso, não. Foi um absurdo agora. Mais um empréstimo de 70 milhões de dólares para fazer duplicações em avenidas. Eu tenho medo disso. 350 milhões de reais, se pegar o dólar hoje, vamos ficar reféns do câmbio. Se subir para R$8 o dólar, nós estamos mortos na cidade. E isso, por mais que a Prefeitura alegue que tem capacidade de endividamento, é igual um aposentado, que vai fazendo consignado, vai fazendo consignado, vai fazendo consignado. Que comprometeu mais do que o salário. Mais do que poderia na renda, mesmo que haja aquela margem consignável ainda para ele fazer, não é prudente que se faça, que use toda a margem. É o mesmo que a gente fala para a Prefeitura, essa responsabilidade que eu tenho muito receio. Como é que os próximos governos pagarão essa conta? Com certeza. Ricardo, e você hoje está no seu 2º mandato, né, de deputado federal. Entrou em 2020, é isso? Foi. Né? Na Câmara Federal. Eu era suplente. Suplente, Morreu o professor Luiz Flávio Gomes. Isso. Deve ter sido seu professor também. Tive o prazer. Todo mundo fez aula com o professor LFG. Eu, amigo do professor, e assumi a vaga dele. Olha que coisa maluca, né? Ele faleceu, teve um linfoma, destino, né? Um tipo de câncer gravíssimo, e faleceu. E eu assumi a vaga. E aí, nessa última eleição, você teve mais de 133 mil votos, né? Também, outra votação 133.936, quase 134 mil votos. E Ribeirão Preto foi responsável por mais de 20%, né, dos seus votos. Eu fui o mais votado em Ribeirão Preto. Mais votado aqui. E, enfim, muito, muito feliz com a minha votação em Ribeirão Preto. E na região inteira eu fui mais votado também, viu? Isso mostra a sua qualidade, o seu trabalho, né? Obrigado. Isso, na verdade, é só o cenário de um trabalho bem feito, e aí vem essa recompensa. Eu falo que o homem público, ele, uma hora,
A verdade vem, uma pessoa Exato. pode ganhar uma eleição no susto, mas ela se manter... Exatamente. Ela tem que mostrar trabalho, tem Exato. que mostrar que faz alguma coisa, mostrar... Exatamente. Ricardo, conta pra mim, qual que é a diferença hoje da Câmara, sair da Câmara Municipal de Ribeirão Preto para a nossa Câmara Federal, lá na capital, né? Mexendo hoje com o país todo, né? Lógico, um deputado pelo Estado de São Paulo responsável pelas demandas do nosso Estado, mas hoje você está a nível Brasil, né? Como é que foi essa mudança brusca, essa diferença? Era um sonho que eu tinha também, viu? Tá. Eu sempre, quando a gente se forma no direito, a gente ouve que as grandes decisões são tomadas em Brasília. Isso. Alteração de Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Processo Civil. A vida do advogado corre lá, né? Com tudo que vem de lá, né? Sim. E quando eu assumi o mandato como deputado, minha primeira preocupação foi montar um bom time de assessores, e é o que eu sempre faço. Montar um bom time junto comigo, de pessoas técnicas. Tá. Passo seguinte é ver onde que a gente pode contribuir para o Brasil. E é outro mundo a Câmara Federal. Sim. Apesar de o legislativo ser único, né, a função do vereador é a mesma, dada a circunstância de um parlamentar federal, só que com a sua competência municipal. Mas é claro que lá acontecem grandes discussões do Brasil e eu tento me inserir nisso. Lá são 513 deputados federais. É muito mais difícil caminhar com um projeto, é muito mais difícil porque é toda uma discussão vozes, do Brasil, né? Mas eu consegui avanços importantes, inclusive para a advocacia, doutor. Que legal. Claro, eu também sou advogado, pretendo o mais breve possível retomar a advocacia, pretendo mesmo. Então, conseguimos aprovar bons projetos que dizem respeito à vida do advogado, mas em especial à vida da pessoa. Porque, na verdade, quando se defende o advogado, nós estamos defendendo aquela pessoa que o advogado está atuando. Então, Exatamente. não é pelo advogado em si, é por aquilo que representa. O ser humano que está atrás, né? Pela defesa da cidadania. Exato. É o que o advogado representa. E você me contou que foram 2 projetos importantes, né, para os advogados no âmbito administrativo, né? É isso. Você pode me contar um pouco mais deles, por favor? Eu relatei 2 projetos, um na CCJ, que é um projeto que vai ser importante demais para a advocacia previdenciária, que permite o destacamento de honorários na esfera administrativa do INSS. A prática hoje é a seguinte, doutor. Se o advogado não tem honorários contratados com o cliente, ele vai para a esfera administrativa, ele ganha um processo para o cliente, ele não recebe. Ele não tem os sucumbenciais, né? Que a gente chama. O detalhe é que, na prática, quem é prejudicado com isso é o jurisdicionado, porque ele acaba indo sozinho para o INSS, muitas vezes num processo administrativo que não está bem instruído. Exatamente. E perde algo que poderia resolver administrativamente. E com a presença do advogado, profissional habilitado, técnico, né? Tecnicamente, com documentos juntados, poderia se resolver muito na esfera administrativa. E ganha o jurisdicionado também, com certeza. Porque quando você tem menos judicialização, o processo judicial ele fica mais livre para aquelas causas que dependem realmente do judiciário. Necessitam. Né? Sim. Onde nós podemos resolver administrativamente, se resolve com a presença do advogado. E ele recebendo por isso ali. Então, é fundamental esse projeto. Aprovamos da Câmara, foi para o Senado. Legal. Então, esperamos agora o Senado aprovar esse projeto. E, em especial, doutor, esperamos que o Senado faça isso. Outro projeto é no trânsito. A pessoa toma multa hoje e a presença do advogado não é regulamentada nos processos de trânsito. Todos os tipos de projetos. Então, hoje o advogado vai para o processo de trânsito graças a um projeto que eu relatei também na Câmara Federal. Estamos ansiosos e parabéns pela essa ajuda, obrigado. Por pensar na classe. É importante demais. Com certeza, com certeza. E falando da Câmara, né, Federal, no seu segundo mandato, a gente vê já um destaque muito importante, né? Hoje você é membro da CCJ, é vice-presidente da Comissão de Viação e Transporte, e você faz parte de 3 CPIs, né? Uma delas, eu acho que vai repercutir muito, é de extrema importância, onde você vai ser o relator dela, que é a das criptomoedas, né? Assunto sério esse, viu? E eu li algumas coisas que o deputado mesmo falou, que nós vamos aí na esfera de bilhões. Vamos. E a CPI é uma CPI muito complexa, porque
As criptomoedas, eu não estou questionando ela em si, tá? Tá, sim. Pode acontecer, a pessoa Com pode certeza. investir em cripto, não tem problema nenhum. Eu não investiria, porque criptomoeda não tem lastro em absolutamente nada. Mas certeza. é uma decisão da pessoa que investiu. Sim. Quem investiu em cripto há 10 anos atrás e manteve investimento, hoje está rico. Está muito bem, hoje com está rico. certeza. Enfim, mas a questão é que eles utilizam as criptomoedas ou utilizam do desconhecimento das pessoas sobre o tema para praticar fraudes. E uma das fraudes mais conhecidas é fraude de pirâmide financeira envolvendo o tema criptomoedas. Eles vendem fumaça, nada para lugar nenhum, prometem ganhos de 10% ao mês, coloque o dinheiro aqui que eu te faço parte, você vai investir parte num fundo de criptomoedas. Na verdade, isso não existe. A pessoa investe, recebe no começo, então ela tem uma ilusão de que isso está dando certo, certeza. Só que vai entrando mais gente na pirâmide e eles não conseguem pagar quem está entrando na base. É pirâmide mesmo. Sim. E no final, até as criptomoedas acabam sendo vítimas, né? Sendo isso. Usadas... Quem age com seriedade é vítima. Exato. Por isso que uma das funções desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu sou o relator, vamos apresentar o plano de trabalho terça-feira agora já, é sobre justamente separar o joio do trigo. Sim, né? com certeza. E aí tem alguns fundos de investimentos que eles facilitam a fraude. Tá. E nós temos pessoas famosíssimas que investiram em fraude. E essas pessoas que colocaram milhões podem ser chamadas a explicar isso na CPI, claro que vai gerar uma repercussão muito grande. De extrema importância, né, deputado? De extrema importância. A CPI tem poderes convocatórios, quebras de sigilo, a CPI pode fazer independente do judiciário, sigilo bancário, sigilo de dados, é competência da CPI. Vai esperar e vamos acompanhar de perto isso junto com o deputado, porque é de extrema importância para a sociedade. E é um tema complexo. E Ribeirão Preto sofreu muito, né? Nós tivemos vários golpes que aconteceram aqui na cidade, né, de pessoas que... E tem alguns fundos de investimento que eles lastreiam a cripto em dólar. E é um perigo isso, por quê? Porque isso você não demonstra de onde veio o dinheiro. Isso está sendo até suspeita de que o tráfico de drogas está comprando... Utilizando desse meio. O cara tem 10 milhões em espécie. Ele chega num fundo desse, coloca o dinheiro para aparecer na Espanha. Deposita aqui, o dinheiro aparece na Espanha, lastreado em dólar. Um negócio maluco. Sim, entendi. E você não presta nenhum tipo de justificativa ao Banco Central brasileiro. É um dinheiro que some e aparece fora do país. Então, nós temos que investigar isso também. Com certeza. E deputado, você acha importante também que se crie, talvez, uma legislação própria para isso? Faremos vai ser isso. o futuro? Vai ser. Né? A Faremos isso. Vai ser o futuro, né? Sim. A gente não vai Ela é presente já. Com certeza. Né? Não há como proibir, nem esse é o objetivo. Exato. Mas é o que o deputado falou, é separar o joio do trigo. Separar quem faz o certo de quem faz o errado. Colocar na cadeia quem está cometendo crimes, processar criminalmente, investigar criminalmente. A CPI tem caráter repressivo, pedagógico e regulatório. Dos trabalhos da CPI surgirão também da CPI alterações legislativas. Vários projetos para que se melhore tudo isso. Claro, né? é isso. E outra CPI também, essa você é vice-presidente, que é a das apostas esportivas. Né? Outro. E elas se conversam, viu? Se dialogam. Sim. Porque eu acredito que uma, com certeza, deve fazer a outra, né? Para se ter uma ideia, a CBF, estou dizendo aqui em primeira mão, a CBF investiu em criptomoedas fruto de investigação de fraude. Então, isso a gente tem aí um tangenciamento com a outra CPI. Nós vamos ter que ouvir a CBF. Hoje você vê, acredito que quase todos os times no Brasil hoje têm o patrocínio de casas de apostas. Né? Hoje isso virou realmente uma febre. Virou febre. E aí, doutor, esse nem é o problema. O problema é igual a cripto. O problema não é a aposta esportiva. Você aposta em quem você quer, como você quer. O dinheiro é seu, você faz dele, né? O problema é isso não ser regulamentado, isso não pagar imposto no Brasil. E o problema disso é a fraude. Aí o que aconteceu? Corre muito frouxo, né, deputado? Corre muito frouxo. Usaram os aplicativos de apostas... um fraudador, imagine só que ele recebe dinheiro do tráfico, então ele tem na mão 10 milhões em dinheiro vivo, imagine isso, né? Ele pega esse dinheiro vivo, chama um jogador e fala, olha, eu vou te dar aqui 200 mil reais para você fazer um lance específico em campo.
para você tomar um cartão amarelo no segundo tempo. E o jogador recebe R$200 mil. E aí ele aposta esse dinheiro, aposta lance. 5 milhões naquele lance. Então aí ele vai receber uma bolada. Você perceba que ele está lavando o dinheiro do tráfico, fazendo aposta esportiva fraudada. Então olha o tanto de crime que envolve nisso aqui. Com certeza. É muito grave, é muito séria a situação, por isso de uma CPI na Câmara Federal para poder investigar. Eu tenho defendido a origem do dinheiro. A fraude já existe. MP está investigando, Operação Penalidade Máxima, prendeu pessoas. Agora acho que a CPI tem que ir um pouco mais a fundo nessa busca da origem do dinheiro. Importantíssimo. É isso. E, deputado, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e eu quero te fazer duas perguntas. Claro. Como é que o senhor enxerga hoje a relação do atual governo, tanto do governo estadual, né, do nosso governador Tarcísio, quanto do governo federal, né, do presidente Lula, com a região de Ribeirão Preto, né? A gente sabe que a região de Ribeirão Preto ela é muito forte no agro, ela tem uma importância muito grande, um destaque muito grande. A gente teve aí alguns desentendimentos, né, entre o governo federal e Ribeirão Preto na AgriShow, tivemos alguns cenários. Como é que o deputado enxerga aí os dois governos e a região de Ribeirão Preto aqui? Eu tenho defendido que a gente não pode olhar partido, sabe? O governo federal é de um partido, o estadual é de outro, tem que se unir para ajudar a Ribeirão Preto. Hoje tem que andar de mãos dadas. E eu tenho feito isso. Eu fui visitar o ministro da Agricultura quando teve aquele problema com a AgriShow. E me parece que a solução foi pacificada, o Banco do Brasil manteve os investimentos na feira. Aconteceu. Essa era a preocupação, de ter alguma desavença que pudesse tirar o investimento da cidade, o que não aconteceu, graças a Deus. Legal. E estive na semana passada também com o superintendente do HC, com o secretário de Saúde do Estado, para liberar 58 milhões de reais para ampliar a oncologia do HC. Então, os deputados federais, estaduais, têm essa obrigação também, esse papel, né, de ligar a sua cidade, a sua região com as esferas mais altas do governo, para que possa a nossa região ter voz. Por isso que eu falo da importância de elegermos cada vez mais deputados de Ribeirão Preto. Com certeza. Federais, estaduais. É muito importante que os votos fiquem aqui. Da região, fiquem na região, né? Nós temos 2 federais e 2 estaduais. Nós poderíamos ter 3 federais e 5 estaduais, caberia. Já tivemos isso já em Ribeirão Preto, mas é um avanço que a gente vai dando de passo por vez. Mas é essa função aí que também os deputados têm que desempenhar. Com certeza. E, deputado, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é de interesse de todo o Ribeirão Pretano. O deputado tem pretensão e tem sonho de ser o nosso prefeito um dia ainda? Boa pergunta, as pessoas me fazem muito ela. E eu tenho sonho, sim. Já falei isso várias vezes. Todo mundo que nasce numa cidade, mora, tem o sonho de governar a tua cidade. Sim. Não sei se isso vai acontecer, eu não sei. Porque eu falo, não depende de mim, depende do povo, né? Ter essa percepção. Mas quem sabe aí um dia a gente possa enfrentar esse desafio. Eu atualmente estou no mandato como deputado federal, estou muito feliz nesse mandato. Fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado, doutor, obrigado. E parabéns à ARP, que faz um lindo trabalho. Talvez na próxima ou em outras mais para frente, a data depende do cara lá de cima e depende das pessoas também, se elas vão querer, enfim. Sim. Eu falo que quem ocupa mandato público não está refém apenas à sua vontade, à má vontade popular. E se for para ser, vamos embora. Mas também, se não for para ser, a gente vai entender o momento certo. Essa é a grande mágica, né? É isso. Do homem público. É isso. Deputado, eu quero te agradecer demais em nome da ARP. Doutor. Eu quero estender também o nosso abraço ao seu pai, que é uma figura importantíssima. Vamos trazê-lo aqui um dia? Por favor, já está convidadíssimo, viu, deputado? Bora. Está convidadíssimo. Então, em nome da presidente, em nome de todo o conselho, dos associados, eu agradeço esse bate-papo, que acho que foi de grande interesse para a nossa advocacia e para todos que nos assistem. Então, muito obrigado e um abraço, viu, deputado? Doutor, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Conte comigo. Um abraço. E você que está nos assistindo, não esqueça de deixar o seu like e seguir o nosso canal. Um abraço e até mais.